Olá, na aula de hoje vamos tratar sobre a coisa julgada. Se vocês se recordarem do nosso último encontro, nós finalizamos a análise dos efeitos da sentença condenatória. Tínhamos lá trabalhado já com os efeitos da sentença de absolvição e fechamos os efeitos da condenação. A ideia da coisa julgada tem uma relação direta com essa questão dos efeitos da sentença. Se nós levarmos em conta aqui um dos melhores conceitos em torno da ideia de coisa julgada, que foi dada pelo Enrico Túlio Liebman, né? O Liebman trabalha com a ideia de que a coisa julgada é a qualidade de imutabilidade dos efeitos da sentença. Então a sentença produz efeitos, já vimos quais são. Agora a discussão é, estes efeitos podem ser alterados ou já adquiriram uma qualidade de imutabilidade, portanto não podem mais ser alterados. Se eles adquirirem essa qualidade de imutabilidade, a isto eu dou o nome de coisa julgada. Não fazer uma confusão aqui com trânsito em julgado, tá? Trânsito em julgado é esgotamento de todos os recursos. Coisa julgada é esta qualidade de imutabilidade que eu dou aos efeitos da sentença. E aí é importante fazer uma distinção aqui entre coisa julgada formal e coisa julgada material. Coisa julgada formal é uma situação na qual os efeitos da sentença adquirem uma certa estabilidade no plano interno do processo, mas ainda podem sofrer mutações, alterações, pela interposição de um recurso ou até mesmo de uma ação autônoma desconstitutiva desses efeitos, que seria, no caso do processo penal, a ação de revisão criminal ou até mesmo uma ação de habeas corpus. Então, habeas corpus e revisão criminal são ações e não recursos. Como é que eu posso mudar os efeitos de uma sentença? Recorrendo ou interpondo uma destas duas ações, caso se trate de uma sentença condenatória. Já a coisa julgada material, ela se diz material ou absoluta quando a imutabilidade dos efeitos da sentença é plena. Quando eu não posso mais alterar de jeito algum, nem mesmo por um recurso e tampouco por uma ação autônoma desconstitutiva. Então, quando se fala de coisa julgada formal, é uma imutabilidade relativa, porque eu ainda posso mudar os efeitos interpondo um recurso ou uma ação. Então, como é que ela teria uma imutabilidade? A imutabilidade seria em relação ao próprio juiz prolator da decisão. Ele que prolatou a decisão não pode mais alterar os efeitos da decisão que ele mesmo proferiu, salvo se tiver um recurso que permita isso. Então, é uma coisa julgada que olha para dentro, ela é intrínseca, né? Ela diz, olha, neste processo, este juiz que prolatou essa decisão, ele encerrou a sua atividade jurisdicional e ele mesmo não pode alterar os efeitos. Mas eu posso alterar esses efeitos interpondo um recurso? O tribunal poderia alterar os efeitos? Sim. Então a coisa julgada é apenas formal, já que ainda é possível, né, de alguma forma, alterar os efeitos da decisão. Quando eu não tiver mais como alterar de jeito nenhum, aí nós chamamos isso de coisa julgada material. Interessante de observar o seguinte no processo penal. No processo penal, apenas a sentença de absolvição pode alcançar a chamada coisa julgada material. Anota lá, eu não tenho coisa julgada material em sentenças condenatórias. Como assim, professor? Mas e se esgotarem os recursos? Mesmo que se esgotem todos os recursos, sempre haverá uma possibilidade de revisão de uma sentença condenatória. Nunca se esgota a possibilidade de eu rever, eventualmente, a condenação e, inclusive, alterar os efeitos da condenação. Isso se dá através da ação de revisão criminal, como já antecipei, com o detalhe de que a revisão criminal ela não tem prazo para ser interposta. É diferente do processo civil, né? Toma cuidado, porque lá no processo civil a ação rescisória tem um prazo de 2 anos. Aqui a revisão criminal, que é uma ação rescisória de coisa julgada, não tem limite temporal. Mesmo que o réu já tenha cumprido a pena integralmente, mesmo que ele já tenha falecido até, é sempre possível interpor uma ação de revisão criminal, seja para rever um destes efeitos, que seria o efeito de limpar o nome do réu, por exemplo, né? Fazer com que ele não deixe de constar lá como alguém condenado, o nome do réu não seja lançado no rol dos culpados, né? Seja retirado desse rol dos culpados. Então, como sempre é possível interpor, e veja, também tem um detalhe interessante, a ação de revisão criminal, a legitimidade para interpor é do réu, pessoa física,
ou um advogado, ou caso de morte ou desaparecimento do réu, os familiares próximos a ele, previstos lá no artigo 31 do Código de Processo, e tem uma discussãozinha se o Ministério Público teria ou não teria legitimidade. Alguns autores assim, de leitura mais tradicional vão dizer que não, mas a posição dominante hoje é de que sim. Então, se até mesmo o Ministério Público pode interpor uma ação de revisão criminal em favor do réu, é porque de fato não tem limite, né? Nem temporal e nem quantitativo, desde que eu mude o fundamento, né? Não posso repetir o mesmo fundamento, mas por novos fundamentos, por novos argumentos, sempre haverá, pelo menos em tese, né, a possibilidade de se rever os efeitos de uma sentença condenatória. Já a sentença de absolvição, uma vez esgotados os recursos, não tem mais o que fazer, porque eu não tenho, no Brasil pelo menos, ação de revisão criminal pró societate. Tem países que têm, como é o caso da França, por exemplo, mas o Brasil não tem, tradicionalmente nunca teve ação de revisão criminal em favor da sociedade. Então, se o sujeito for absolvido de forma errada, esgotados os recursos, se no dia seguinte surgir uma prova da culpa dele, eu não tenho como usar isso contra ele. Operou-se na absolvição, esgotados os recursos, coisa julgada material, a absolvição adquiriu uma qualidade de imutabilidade plena. Certo? Bom, dentro desse tema também é importante estar muito atento aos limites da coisa julgada. Como é que se discute essa questão? Então, o Código de Processo Penal traz no seu artigo 110, parágrafo 2º, uma regra que serve de norte aqui, né? O que diz o parágrafo 2º do 110? A exceção de coisa julgada somente poderá ser oposta em relação ao fato principal que tiver sido objeto da sentença. Dessa regra, nós extraímos o limite objetivo da coisa julgada, que é justamente o fato principal. E o limite subjetivo? Bom, o limite subjetivo está relacionado às partes. Quem são as partes no processo penal? Normalmente, não necessariamente, porque nós temos ação penal privada, mas normalmente o Ministério Público está no polo ativo. Então, se o crime é de ação penal pública, eu não preciso me preocupar muito com o polo ativo, porque ele não muda, né? É sempre o Ministério Público. Eu tenho que olhar quem? Eu tenho que olhar o réu. O réu é o mesmo? E aí sim. Se eu tiver um mesmo réu sendo acusado pelo mesmo fato, eu não posso mais discutir essa questão, se ele já foi julgado, né? Processado e julgado aquele réu por aquele fato. Então, como é que nós vamos raciocinar nisso daqui? Para discutir se já há ou não há coisa julgada, ou se eu tenho um segundo processo que coincide com o primeiro, como é que fica, como é que não fica. O raciocínio é assim: o mesmo réu, pelo mesmo fato, não pode ser processado e julgado mais de uma vez. Agora, o mesmo réu, por outro fato, pode? Aí ele pode. Porque eu não posso ser o mesmo réu pelo mesmo fato. Ou, o mesmo fato, outro réu pode ser acusado? Aí sim. Repito, o que não pode acontecer? Eu ter dois processos contra o mesmo réu pelo mesmo fato. Ficou claro? Esses são os limites de análise da coisa julgada, é a proibição de bis in idem. Né? Eu vou invocar aqui e trazer para vocês um filme norte-americano. Vamos fazer hoje uma aula meio hollywoodiana aqui, né? Vou passar um trailer, 2 minutinhos de trailer, tá? De um filme de 1999, chamado em inglês Double Jeopardy, e em português traduziram literalmente o título do filme, né? Ficou Risco Duplo. Não sei se já viram esse filme, não vou fazer um spoiler, vou passar o trailer oficial do filme, tá? Então é interessante de analisar, porque já da análise do trailer surge uma discussão em cima de uma cláusula da Constituição norte-americana, que é a cláusula de Double Jeopardy, de vedação de Double Jeopardy, de proibição de ser submetido 2 vezes, né, de correr um risco duplo, né, de ser submetido 2 vezes ao mesmo julgamento de um mesmo caso. O filme ele explora essa questão. Eu queria que vocês prestassem atenção. Eu vou passar uma legenda aqui para quem não fala inglês, traduzida para o português. Prestem atenção no trailer. Tem uma tramazinha ali interessante. Depois eu vou perguntar para vocês se a orientação dada pelo filme está correta, não está correta, o que nós podemos fazer de análise desse filme, certo? Então vamos lá, só um minutinho aqui. Vamos ver se vai funcionar. Espero que esteja já com a legenda, vamos ver. In every life. So you know what, kiddo? I don't think I want you to grow up. Who's gonna go sailing with me then? In every love. If you like it, it's yours. If I like it.
There is a moment. We should do this more often. Go away, just the two of us, with nobody else around. Never to be forgotten. There? Nick wanted to make sure that we'd be okay. There's a big difference between okay and $2 million. The jury may see it as a motive. I didn't kill my husband. Libby Parsons is in prison for a crime she didn't commit. I'd like you to adopt my son. Money won't be a problem. It isn't about money. Thank you. Now the only way back to her son is to find out what really happened. Hi, Mommy. Hello, sweetie pie. Daddy. Nick? Nick? You ever hear of something called double jeopardy? The state says you already killed your husband. They can't convict you of it a second time. That means that when you leave here, you can kill him. There's nothing anybody can do about it. It makes you feel warm and tingly all over, don't it? Paramount Pictures present. Who's this? That's somebody I'm looking for. Pretty girl? Oh yeah, she's very pretty for a convicted murderer. What are you looking for? A friend I hadn't seen for a couple of years. Angie died in the accident. Poor Simon. I've never seen anyone so grief-stricken. Oh, I'm sure. It's over, Libby. You cannot know what it is like to sit in prison and think nothing else in the world but your son. Did I make the right choice? I didn't have a choice. You ever arrest anybody you thought was innocent, but you can't prove it? She is the New Orleans. She does have a gun. She is looking for you. She believes that I'm her husband, whom she killed. Yes, sir. Hello, Nick. I learned a few things in prison. I could shoot you in the middle of Mardi Gras and they can't touch me. Double Jeopardy. Where's my son? Então, aí vocês viram o trailer, né? Então, a questão aqui qual é? A questão aqui agora é saber, não sei se pegaram bem a história, né? Mas só para fazer uma síntese aí, né? Nós temos um casal que tem um filho, estão lá num barco, né? No meio do mar, depois de uma noite de amor, toma um vinho demais e ela acorda de madrugada, como vocês viram ali, tudo cheio de sangue, o barco revirado, eles estão no meio do mar. Ela, meu Deus, o que aconteceu? Alguém entrou aqui, matou meu marido, meu Deus do céu. Enfim, ela sai no barco e ela pega a faca, e quando ela pega a faca, a guarda costeira joga um holofote nela. Enfim, são feitas buscas tentando localizar o corpo, não se encontra, e ela é acusada de ter matado o próprio marido, é condenada. E como vocês viram aí, o marido não estava morto coisa nenhuma, né? Ela acaba deixando o filho dela com a melhor amiga, porque não tinha outros parentes com quem deixar. Na cabeça dela o marido estava morto. A amiga, na verdade, era amante do marido. O marido tinha feito um seguro de vida, né, em nome do filho, ficou milionário e mudou de cidade, mudou de nome, enfim. Ela, condenada, descobre isso. E como vocês viram ali no trailer, recebe uma orientação de uma colega, que é uma advogada que está presa, né? Tá? Essa advogada que está presa chega e diz: vou te contar uma coisa, vou te fazer uma consulta aqui de graça, né? Existe uma cláusula na Constituição americana de double jeopardy, que significa dizer que se você já foi julgada e condenada pela morte do seu marido, o Estado não pode mais te processar caso você saia amanhã ou depois e de fato encontre o teu marido no meio do Mardi Gras. Lá, Mardi Gras é uma espécie de um carnaval que eles têm lá, né? E dê um tiro e mate o teu marido lá no meio do povo. Se você já foi julgada e condenada pela morte do seu marido, o Estado não vai poder fazer mais nada contra você. E aí? Está correta essa interpretação do filme? Está correta essa orientação que a advogada, a colega de cela lá da nossa personagem deu para ela? Pensa. Se ela de fato sair da prisão, encontrar o marido e der um tiro na Quinta Avenida em Nova York e matar ele no meio da rua, ela poderá ser processada e julgada de novo? Pensou? A resposta é sim, ela poderá ser processada e julgada de novo. Mas, professor, ela já não foi julgada pela morte do marido? Veja, ela não foi julgada assim pela morte do marido. Ela foi julgada por um fato. Qual fato? No dia tal, tantas horas, num barco no meio do mar, com uma faca, foi acusada de ter matado o marido. Acontece que ela não matou.
Se matar de novo, entre matar de verdade agora, né, na Quinta Avenida, bom, é um novo fato. Novo dia, nova hora, novo local, novas circunstâncias, nova arma, novo tudo. Aquele primeiro julgamento não impede que ela seja julgada e processada pelo segundo. O que nós temos aqui então? Nós temos fatos diferentes. Como é que é o limite da coisa julgada? O mesmo réu pelo mesmo fato, mas agora o mesmo réu por outro fato pode. Bom, como é que fica aquele julgamento primeiro? Bom, eu tenho que entrar com uma ação de revisão criminal, porque surgiu uma prova nova de que o sujeito está vivo. Lembra que eu falei que sentença condenatória nunca faz coisa julgada material? Pois então, aqui é um exemplo. Surgiu uma prova nova, o sujeito está vivo. Bom, eu pego essa prova nova, ingresso com uma ação de revisão criminal para desconstituir a coisa julgada e reverter aquela condenação. E pleiteio também uma indenização do Estado por erro judiciário. Esse é o limite de reparação de danos que nós podemos ter. Agora, ela não pode ficar com crédito, né, de pena cumprida para poder matar o marido. Quando muito, ela terá uma indenização por erro judiciário. Tá claro? Então, essas são questões importantes que você tem que estar presente. E para a gente fechar essa matéria, tem algumas discussões aqui em torno do concurso formal de crimes e do crime continuado. Recordam-se do que se tem num concurso formal? O concurso formal é uma conduta, dois resultados. Então eu posso ter dois crimes a partir de uma única conduta. Vamos imaginar, hipoteticamente, que mesmo tendo isso, o réu tenha sido julgado só por um resultado porque se desconhecia o outro por alguma razão. Bom, o fato de ele ter sido julgado por um resultado, por um dos crimes, não impede que amanhã ou depois ele seja processado pelo segundo crime, ainda que a conduta seja a mesma, já que eram dois crimes. E, claro, depois você faz um recálculo da pena, né, para fazer a incidência do critério do concurso formal de crimes. Bom, raciocínio similar vai acontecer no crime continuado, porque crime continuado é uma ficção jurídica, né? Na verdade, eu tenho mais de um crime praticado em tempos diferentes, mas em circunstâncias de tempo consideradas como se o crime antecedente desse ensejo ao crime consequente. Então, circunstâncias de tempo, lugar, meio, modo e maneira de execução. Eu tenho aqui uma possibilidade de fazer uma leitura fictícia, né, de vários comportamentos, como se fossem um crime só. Então vamos imaginar que o sujeito vem sonegando imposto e ele comete crimes mensalmente. E aí o Estado pega um pedaço desses fatos, vamos imaginar do mês de janeiro ao mês de outubro do ano de, sei lá, de 2019 e processa criminalmente o sujeito por estes fatos. E depois se descobre que mesmo ele não parou de sonegar, ele não parou em outubro, ele seguiu sonegando em novembro e veio sonegando até abril de 2020. Só que ele foi processado por quais fatos? Por fatos que ocorreram entre, eu não me lembro mais o mês que eu falei, mas acho que abril e outubro de 2019. Estes fatos já foram objeto de julgamento. E os outros? Os outros não. Ele pode ser processado e julgado pelos novos fatos? Sim. Sim, mas tudo junto não era um crime só? Também. E se der algum impacto amanhã ou depois, como questão relacionada à fixação da pena, eu arrumo isso na execução. Mas eu posso sim processá-lo criminalmente pelos novos fatos, ainda que todos eles estivessem amarrados desde abril de 2019 até agora, acho que março de 2020, né? Eu posso ter dois processos, um por um pedaço dos fatos, outro por outro pedaço dos fatos, e eu recalculo a pena caso haja dupla condenação. Tá legal? Então esse é o tema da coisa julgada. Espero que tenha ficado claro, né? Tá? Espero que tenham compreendido o equívoco de Hollywood. Cuidado, né? Hollywood às vezes engana a gente, né? Eles fazem algumas tramas ali que interessam a questão artística, não estão muito preocupados com a questão jurídica. Certo? Por hoje é isso. Um abraço, até a próxima.